Olá, vamos examinar as Escrituras? Hoje eu quero ver um texto com vocês, aliás, mais de um texto, onde nós aprenderemos por que os discípulos ficaram tão desanimados com a crucificação. Vamos ler o contexto histórico. Os irmãos Hircano II e Aristóbulo II eram filhos da rainha Alexandra, que morreu no ano 67 a.C. Assim que ela morreu, ou depois da morte dela, eles começaram uma guerra sangrenta para decidir quem ficaria com o trono e com o cargo de sumo sacerdote. Eles pertenciam à tribo de Levi e não à de Judá. Nesse período, o general romano Pompeu foi chamado para intervir. Ele cercou Jerusalém por 3 meses e conquistou a cidade. Ele matou cerca de 12.000 judeus durante a conquista. Quando Jesus nasceu, Israel já era uma província do Império Romano. Por isso, o povo esperava um Messias rei, descendente de Davi, que viesse como um guerreiro poderoso para expulsar os romanos, reconquistar Jerusalém, restaurar o reino de Israel e trazer paz e justiça. Esse é o contexto da época do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Os judeus viviam sob o domínio do povo romano. Era uma província romana. Então Israel era uma província romana. Viviam em Jerusalém, mas não eram donos, não mandavam, não governavam. E eles esperavam que o Messias pudesse libertá-los. Aí Jesus nasce, nós sabemos toda a história, e ele morre crucificado. E aí nós leremos o próximo texto, que são os discípulos no caminho de Emaús. Jesus já havia ressuscitado, porém eles não sabiam. Vamos ler o texto. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos deles, porém, estavam como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham? Eles pararam com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleopas, respondeu: você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e os líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Tínhamos esperança de que ele fosse aquele que resgataria ou restauraria Israel. Isso tudo aconteceu há 3 dias. Algumas mulheres do nosso grupo foram até o túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que Jesus está vivo. Alguns homens do nosso grupo correram até lá para ver e, de fato, tudo estava como as mulheres disseram, mas não ouviram. Então Jesus lhes disse: como vocês são tolos! Como custam a entender o que os profetas registraram nas Escrituras? Não percebe que era necessário que o Cristo sofresse essas coisas antes de entrar em sua glória? Então Jesus os conduziu por todos os escritos de Moisés e dos profetas, explicando o que as Escrituras diziam a respeito dele. Aproximando-se de Emaús, o destino deles, Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram: fique conosco esta noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa com eles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e o abençoou. Depois partiu e lhes deu. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. Nesse momento ele desapareceu. Disseram um ao outro: não ardia o nosso coração quando ele falava conosco no caminho e nos explicava as Escrituras? E na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém.
Ali encontraram os 11 discípulos e os outros que estavam reunidos com eles. E lhes disseram: é verdade que o Senhor ressuscitou e apareceu a Pedro. Aqui, o que aconteceu é que as expectativas deles era que Jesus, ou o Messias, restaurasse o reino terreno, como nós lemos no pano de fundo, na introdução. Como não aconteceu aquilo que eles desejavam, como as expectativas deles foram frustradas, eles voltaram para a vida antiga, estavam indo embora. Viver da maneira que eles viviam antes de Jesus. Pois quando Deus executa seus planos e nos frustra e não faz a nossa vontade, nós desanimamos, nos deprimimos, abandonamos o caminho. Passamos a trilhar o caminho antigo, o caminho anterior, antes do nosso encontro com o Senhor. Eu vou ler um texto que o apóstolo Pedro nos diz, um provérbio a respeito disso. O texto é 2 Pedro 2, versículo 22, que diz o seguinte: neles se confirmam os provérbios, o cão volta ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Quando nós abandonamos os planos de Deus e voltamos aos nossos próprios planos, às nossas próprias expectativas, nós agimos exatamente desta forma, voltando ao vômito ou à lama. Nós temos a tendência de querer um Deus da lâmpada de Aladim, que nós esfregamos e lhes fazemos 3 pedidos, se possível, todos os pedidos, não somente 3. E quando esse Deus não corresponde às nossas esperanças, nós perdemos a esperança, nós abandonamos. Deus tem um plano para a sua vida. Seu casamento é um plano de Deus. Ele tem que dar certo. Foi Deus quem planejou. Seu emprego, sua profissão, seus estudos, seus filhos. Tudo aquilo de virtuoso, de bom, que você tem na sua vida são planos divinos. Nós temos a tendência de, quando não somos atendidos com a limitação que nós fizemos nas nossas orações, abandonarmos, abrirmos mão do sonho, abrirmos mão das esperanças que tínhamos. Nós somos exatamente igual aos discípulos no caminho de Emaús. Esperávamos que ele fosse o Messias, que ele restaurasse o reino de Israel, nos livrasse do domínio romano. Como ele não fez isso, estamos todos depressivos, cegos, totalmente cegos. Jesus estava com eles, caminhando com eles se sentindo sozinhos, abandonados. Ele conversava, ele estava na frente deles, e eles não ouviam, não enxergavam, não discerniam que a voz era a mesma. Os ensinamentos eram claros, como antes de sua morte, da sua ressurreição. Estavam cegos de desesperança. A desilusão, a depressão os jogou tão para baixo que eles não conseguiam ver que eles estavam acompanhados pelo Senhor do universo. Estavam decepcionados, pois suas expectativas eram outras. Só que os planos de Deus não são os nossos planos. Aquilo que Jesus fez, aquilo que Jesus faz, não corresponde às nossas expectativas. Ele tem seus próprios planos, e esses próprios planos são muito maiores do que tudo que nós podemos imaginar, do que tudo que nós sonhamos e desejamos. Ele executa seus planos nas nossas vidas, nas nossas histórias, e nós ficamos estarrecidos depois, pensando realmente os meus planos eram muito inferiores
aos dele. Aqui nós vemos que eles voltaram para Jerusalém. Voltaram, retomaram a vida deles. É mais ou menos quando você fica, ó Deus, ó céus, coitadinho de mim, as coisas não acontecem, as pessoas não gostam de mim, as pessoas são más. Às vezes ninguém é mau, às vezes você é chato mesmo, às vezes você é mimizenta mesmo, mimada, insuportável. E só Jesus pode te mudar, pode te quebrar todo e quebrar toda e fazê-los novas criaturas, novas pessoas. Às vezes o problema não está no outro, às vezes o problema está em você mesmo, em você mesma. Pense nisso. Não seja tão narcisista, não seja tão se achando tanto, não se ache tanto. Menos, bem menos. O seu olhar sobre você, sobre quem você é, seja menor do que essa grandiosidade que você acha que você é. E aí, nós passamos para o próximo texto. Atos 1, a partir do versículo 3, diz o seguinte: durante os 40 dias após seu sofrimento e morte, Jesus apareceu aos apóstolos diversas vezes. Ele tinha aparecido no mesmo dia da ressurreição, no caminho de Emaús. Agora, está dizendo que durante 40 dias após o seu sofrimento e morte, ele apareceu diversas vezes aos apóstolos. Ele lhes apresentou muitas provas claras de que estava vivo e lhes falou do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes a seguinte ordem: não saiam de Jerusalém até o Pai enviar a promessa, conforme eu lhes disse antes. João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam com Jesus lhe perguntaram: Senhor, será esse o momento em que restaurará o reino a Israel? Lá vem de novo. Mesma pergunta, mesmas expectativas, mesmas ilusões. Ele respondeu: o Pai já determinou o tempo e a ocasião para que isso aconteça. Não cabe a vocês saber. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em toda parte. Em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e nos lugares mais distantes da terra. Depois de ter dito isso, foi elevado numa nuvem e os discípulos não conseguiram mais vê-lo. Continuaram a olhar atentamente para o céu, até que 2 homens vestidos de branco apareceram de repente no meio deles e disseram: homens da Galileia, por que estão aí parados, olhando para o céu? Esse Jesus que foi elevado no meio de vocês ao céu voltará do mesmo modo como o viram subir. A dúvida continuava a mesma. O reino de Deus, que começa dentro de nós, já havia sido implantado. E eles ainda estavam olhando para um reino terreno, esperando que o Messias fosse o Messias que eles haviam imaginado. Quando Jesus manda que fiquem em Jerusalém, é para que eles não desistam da missão. Sua vida está difícil? Permaneça, persevere. Seu emprego está difícil? Persevere. Seu casamento está difícil? Persevere. A criação dos seus filhos está difícil? Persevere. Suas doenças físicas estão difíceis? Persevere. Sua saúde mental, espiritual, emocional? Persevere. Não abandone. A perseverança, junto com Deus, é vitória. Todo o resto é voltar ao vômito e revolver-se na lama. Fique com a vida. Permaneça em sua vida. Faça-la acontecer. Deixa de ser mimizento. Deixa de sentir dozinha de si mesmo. Autocomiseração é pecado. Não seja frouxo. Se você caiu, levante-se. Continue. Sacode a terra que sujou seus joelhos. Continue. Você dá conta. Você é um filho de Deus. E se você está vivo, está respirando, você está transpirando nesse planeta, é porque Deus confia em você.
Honre a Deus. Honre sua história. Não desista. Em nome do Senhor Jesus. Amém.